Bom, agora a gente começa um novo tópico desse curso, que são as integrais de linha, né? Essa integral é uma integral unidimensional sobre curvas, né? Que mais adiante a gente vai conectar as integrais de linha com as integrais duplas e as integrais triplas, né? Então, bom, essa integral é a integral unidimensional sobre curvas, e o nosso objetivo, né, qual o objetivo de estudar esse tópico? Ao final de tudo, né, ao final, depois de saber bastante sobre integrais de linha, a gente quer introduzir os grandes teoremas do curso que relacionam integrais de linha com integrais duplas e triplas. Esses teoremas são Gauss, Green e Stokes. Bom, isso a gente vai ver mais à frente. Bom, para a gente falar da integração, né, para a gente falar das integrais de linha, a gente precisa entender o que é linha, né? O que a gente quer dizer com linha. E nesse caso, linha são curvas. Então, o que a gente está fazendo, né, é integração sobre curvas. Né, para a integral de linha é uma integral sobre uma curva. Então, vamos fazer um breve, fazer uma recapitulação no que são curvas. Em R2 ou R3. Tudo que eu falar aqui, tem hora que eu vou focar apenas em R2, mas todos os conceitos introduzidos e relembrados sobre curvas são válidos para curvas em R3 também, né? Então a gente se pergunta, o que é uma curva, né? Então, geralmente a gente usa o conceito de curva dada por uma equação geral. Geralmente, usamos o conceito de curva dada por uma equação geral. Um exemplo bem claro disso é a equação conhecida, né, x² mais y² igual a 1. Né? O que isso representa, né? O gráfico dessa Bom, esse é o gráfico, né, conhecidíssimo dessa equação dada que a gente trabalhou, né, com essa equação várias vezes durante o curso, que é a equação da curva, de uma circunferência, né? Circunferência de raio 1 e centro 0, 0.
Bom, mas para os propósitos desse tópico, a gente vai usar o conceito de curva parametrizada. Usar o conceito de curva parametrizada. Então, tudo agora que eu falar sobre curva vai ser sobre curva parametrizada, porque é a descrição de uma curva que a gente vai usar na hora de calcular a integral de linha. Né? Como, nesse caso, é o jeito mais importante de ver uma curva para a gente agora durante o curso, vamos focar nisso, né? Então, bom, o que é uma curva parametrizada? Bom, uma curva parametrizada, ela é descrita, né, do seguinte modo. Primeiro, né, uma curva em R2, né? Essa é a cara de uma curva parametrizada em R2. E por que parametrizada, né? Porque ela depende de um parâmetro, o t. Quer dizer, né? Essa curva, ela pega, eu tenho assim, né, um intervalo A, B, e o que minha gama faz, nesse caso de uma gama em R2, é pegar um tzinho, né? Tem um tzinho aqui e gama pega todos esses intervalos, todos esses pontos entre A e B, me dá uma curva né? Onde esse extremo aqui é gama de A e o outro extremo da curva, né? Gama de B, né? E por aqui tá, digamos, gama de T. Então, isso é uma curva parametrizada em R2, né? É uma função que pega um intervalo AB e leva para um traço, né? Uma imagem. A imagem dela é uma curva em R2. E de modo análogo, eu tenho uma curva em R3, que é uma função que pega o intervalo AB e me entrega uma curva em R3, né, dada pelo seguinte. Né, em cada coordenada você tem um x que depende de t, um y que depende de t e um z que depende de t. E esse é o parâmetro da curva. Né? É uma curva parametrizada em R3. Que igual, você pega um intervalinho, né, a curva aqui pega um intervalinho AB, Y, X, Z. Então, a minha gama, né, agora em R3, ela vai pegar pontos aqui no intervalo AB
e vai me entregar uma curva em R3, né? Pode ser uma coisa assim. Quando você observar o desenho da curva, né, no ambiente imagem, né, na imagem da curva, e isso é um parêntese, né, quando você olhar para a sua curva e o gráfico, não o gráfico, a imagem da curva, e tiver esses espacinhos aqui, né, que parece que ela é descontínua, não, isso significa que, espero que vocês estejam familiarizados com isso, que esse pedaço da curva está por trás e esse aqui passa pela frente sem uma encostar na outra. E é isso, né? Ela não tem autointersecção, essa curva. Ela apenas está sinalizando que esse pedaço vai por trás. Esse pedaço aqui, por exemplo, vai por trás do eixo Z, né? Por isso que ela está cortada, entre aspas. E aqui também, né? Quer dizer que esse pedaço aqui vai pela frente desse pedaço aqui. Isso que significa? Muitas vezes eu vou fazer essa interrupção, entre aspas, da curva para sinalizar o que está atrás e o que está na frente. Bom, então é isso. Uma curva em R3 parametrizada é, né, essa aplicação aqui. Isso aqui nada mais é do que uma função, né, nos moldes que a gente já estudou em cursos de cálculos anteriores, o que seria uma função, né? E essa representação aqui é a imagem dessa função. Não é o gráfico, porque se fosse o gráfico, estaria faltando, né, o eixo do domínio, que o domínio é esse intervalo AB. Bom, uma observação é o seguinte, né? Vamos assumir sempre para nossos propósitos que a curva gama é sempre de classe CR. O que seria, né? O que é ser de classe CR? Ou seja, gama é diferenciável R vezes. Isso significa que eu posso diferenciar, derivar a gama R vezes e as suas derivadas parciais, a sua R derivada parcial, né? Bom. A derivada de ordem R de gama, ela vai ser contínua, né? Isso é ser CR. Bom, isso para quê, né? Porque sempre quando a gente precisar derivar, eu quero assumir, né, que ela é de classe R, porque sempre que eu precisar derivar essa função, eu vou poder. Quero garantir isso. Então, vamos a exemplos. Um primeiro exemplo é a função, né, a curva né, dada por essa expressão aqui. Cosseno T, seno T. Né? Quem é essa curva? Né? Essa curva é uma parametrização da circunferência. Hoje eu usei um exemplo, né? Bom, não.
né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Um exemplo 2, né? Agora em uma curva em R3. É o seguinte, né? Eu tenho uma curva bom, nesse caso, né, o intervalo é 0,2π e, né, ela chega em R3, a imagem dela é em R3, por isso é uma curva em R3, dada por φ de t igual a cosseno t, seno t, t. Bom, quem é essa curva? Essa curva é a seguinte. Essa curva é ah, essa curva se chama, né, helicoide. E se você prestar atenção, para qualquer valor, né, se a gente, bom, não para qualquer valor, mas se a gente ignora o eixo z, né, que é dado aqui parametrizado por t, essa curva, quando a gente olha só no plano xy, ela é a circunferência do exemplo anterior. Mas como a altura está variando, ela é descrita, né, por a imagem dessa curva é uma espiral em torno do eixo z, né? Bom, e como eu falei antes, né, essas imagens, essas representações gráficas aqui e essa representação gráfica aqui, tanto na definição de curva parametrizada quanto no exemplo, isso não é a imagem da curva, isso não é o gráfico da curva, é a imagem. Por quê, né? Porque para ser o gráfico, faltaria o eixo do domínio, que seria o eixo, aí a gente estaria falando nesse caso de um gráfico em dimensão 4, difícil impossível da gente fazer, e aqui o gráfico, né, quando a gente fala de uma curva em R2, seria o gráfico dela estaria em R3, porque falta o eixo do domínio, que é o eixo de t, né, onde t assume valores. Então, o que seria isso, né, essas representações gráficas? É nada mais, nada menos que a imagem, né, ou traço, né, a gente chama. Da curva gama é o conjunto gama de AB. Bom, uma outra observação é o seguinte, né, que parametrizações não são únicas.
Por quê, né? Porque a gente pode parametrizar uma curva de várias maneiras. Por exemplo, vamos ver aqui um exemplo. Né? A gente tem, bom, voltando ao exemplo da circunferência, né? Vamos lá. Aqui é y, aqui é x, né? E essa aqui é, né, em coordenadas cartesianas, assim, usando, né, as coordenadas dadas pelo plano, em coordenadas cartesianas, essa circunferência se escreve como x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Mas a gente já viu, né, no exemplo 1, uma parametrização para essa curva, né, esse aqui é o ponto 1, que é, bom, a gente usou cosseno t, seno t, né, aqui. Mas a gente também poderia usar essa outra parametrização aqui, que é seno t, cosseno t. Essas duas parametrizações, bom, com t variando em aqui, né? T, qual é o intervalo, né, da curva? 0 a 2π. Essas parametrizações descrevem a circunferência, né, de raio 00 e centro... Bom, centro 00 e raio 1. Mas elas dão duas parametrizações diferentes, elas são diferentes, e elas descrevem um percurso diferente para uma mesma partícula sobre a curva. Por quê, né? Porque, note, na parametrização, bom, percursos diferentes para uma mesma partícula sobre a curva. Por quê, né? Se a gente prestar atenção, por exemplo, o ponto inicial de uma partícula na parametrização, na primeira parametrização, é cosseno 0, seno 0. Isso aqui dá 1, 0, né? Ponto inicial na parametrização I. E qual é o ponto inicial? Seno 0, cosseno 0. Na segunda parametrização, né? 0, 1. Quer dizer que na primeira, né, o ponto inicial na primeira parametrização é aqui, né, no ponto 1, 0. E na segunda, a partícula sai, né, desse ponto aqui, 0, 1, e percorre essa circunferência. Então, o que a gente percebe é que são duas parametrizações válidas para a circunferência, mas ela descreve um percurso diferente para cada partícula, né? Elas são parametrizações diferentes de uma mesma curva. E com isso eu quero dizer, né, que as parametrizações não são únicas. Mas a gente vai ver mais à frente que isso não vai interferir muito, ou quase nada, né, na integração, na integral de linha. Bom, seguimos, né? Vamos seguindo nosso entendimento, né? O que é uma curva. Outra definição, né? Vamos continuar explorando o conceito curvas parametrizadas. Então, uma outra definição é reta tangente, né?
é dada, né, uma reta tangente à curva gama num ponto T0 é dada pela expressão, eu vou chamar, né, x de lambda, lambda é o parâmetro, igual a gama em T0 mais lambda gama linha em T0, lambda pertence aos reais. Esse é o coeficiente, né? Desde que lambda linha em T0, bom, gama linha em T0 é diferente de zero. O que eu estou dizendo, né? Bom, aqui eu tenho, digamos que aqui eu tenho minha curva. Peraí, deixa eu fazer. Aqui eu tenho minha curva. E o que eu estou dizendo, essa equação que eu dei aqui, descreve, né, a equação dessa reta aqui. Onde, né, aqui, onde ela toca o gráfico é no ponto gama de T0. E ela é reta tangente. Lembra quando a gente fez no próprio, antes, né, a gente falou plano tangente, reta tangente, a superfície, né, em R2. Bom, essa aqui é a versão unidimensional, né? A gente está calculando a reta tangente a uma curva. A gama que passa no ponto gama de T0. Olha isso aí, essas equações de reta, a reta tangente, eu acho que é uma coisa que vocês já viram em cursos anteriores e deveria saber, né, que se a gente tem um ponto e tem a inclinação da reta, a gente tem a reta, né? Então, é basicamente isso que a gente está relembrando aqui nesse ponto. Então, vamos lá, né? Vamos fazer calcular uma equação de reta tangente. Vamos calcular. A equação da reta tangente a gama de T igual, né, a nossa curva que a gente tem trabalhado essa aula toda. No ponto, bom, primeiro, né, T vai estar entre 0 e 2π, no ponto T0, né, igual a π sobre 2. Então, gama linha em T, derivada, né, dessa curva, é menos seno de T, cosseno de T. Então, gama linha em T0, que é π sobre 2, isso aqui é igual a menos seno de π sobre 2, cosseno de π sobre 2, que é igual a menos 1 e 0. E agora, né, eu preciso também saber o valor da curva da gama no ponto. Então, gama de T0, deixa eu colocar aqui, né, gama de T0 é igual a cosseno de π sobre 2, seno de π sobre 2. Isso aqui é 0, 1. Então, a nossa equação da reta
tangente a gama em π sobre 2 é, né, essa equação aqui, né? Gama em T0, que é 0,1 mais lambda, que multiplica a derivada, né, da gama em T0, que é menos 1 e 0. E, né, fazendo a soma desses pares, isso dá menos lambda 1. Bom, e se você perceber, a gente precisa, né, que como eu comentei antes, que essa derivada seja diferente de zero para encontrar, para eu ter a equação da reta tangente naquele ponto, né, que eu preciso dessa condição aqui. Então, uma curva que tem, né, essa condição satisfeita para todos os pontos T no domínio, ela tem um nome especial, que é o seguinte, né? Gama é uma curva regular se gama' de T é diferente de zero para todo T que pertence, né, ao intervalo AB. E é esse tipo de curva, né, curvas regulares, que a gente está interessado. Assim, seria bom que a nossa integral de linha fosse sobre uma curva, né, regular sempre, ou que fosse regular quase sempre, quer dizer, né, que a poucos pontos da curva fossem não regulares, né, que tivesse essa derivada nula. Bom, outra característica importante de uma curva que a gente está procurando é o seguinte, né? Bom, nesse caso, deixa eu definir um ponto múltiplo. Múltiplo de gama é um ponto A, que pertence, né, à imagem de gama, tal que existem T1 e T2 no domínio de gama, né, em AB, tal que gama de T1 igual a gama de T2, não, né, primeiro que eu preciso que esses T1 e T2, né, de que modo que eles são, né, T1 diferente de T2, bom, vou botar aqui com T1 diferente de T2, tal que gama de T1 é igual a gama de T2, que é igual a A. Isso significa, né, que a minha curva ela tem uma autointerseção, né, que a gama ela pode fazer assim, ó. Bom, deixa eu fazer um desenho melhor. Né? Aqui eu tenho o intervalo AB, e digamos, né, que aqui eu tenha T1 e T2. E quando eu aplico, né, a minha função gama, eu encontro um ponto aqui, onde gama de T1 é igual a gama de T2. Agora, as curvas que eu tenho interesse, né, para o cálculo da integração das integrais de linha, são as curvas simples, quer dizer, eu tenho uma curva gama, eu digo que ela é simples se ela não possui pontos múltiplos. Quer dizer, né, ela não se auto-intercepta. Uma
curva que não se autointercepta, que a gente acabou de ver, é o helicoide, né? Vou botar exemplo. O que acontece no helicoide, né? Ele faz isso, né? Deixa eu apagar esse ponto. Ele é uma espiral, a espiral não se intercepta. E nem intercepta os eixos. Bom, outro tipo, né, de curva que a gente pode considerar são as curvas, né, fechadas. Esse tipo de curva é muito importante, principalmente no futuro, quando a gente for fazer essa relação entre os diferentes tipos de integrais, né, duplas e triplas. Então, lembre-se, né, ela é fechada se gama de A é igual a gama de B. Bom, um exemplo, né? A circunferência é uma curva fechada, né? Quando você dá uma volta só na circunferência, claramente, vou manter assim. Digamos, né? Esse aqui é o gama de 0, que é a gama de 2π, né? Na nossa, no caso, né? É igual a cosseno t, seno t, e o t vai de 0 a 2π. Bom, essa é uma curva fechada. Agora, tem exemplos de curvas não fechadas que pode ser que, né, o φ de A, bom, ela é fechada, mas ela se auto-intercepta, ela não é simples, né? Bom, essa aqui, primeiro, isso aqui é uma curva não fechada, né? Essa curva aqui. A curva que eu usei para ilustrar o que seria uma curva parametrizada em R2, né, essa aqui, também ela é não fechada, né? Você vê que o φ de A está aqui, o gama de A está aqui, o gama de B está no outro extremo. Bom, agora, isso foi basicamente tudo que a gente precisa relembrar sobre curvas, né? Característica das curvas. Fechada, simples, de classe CR, em R2, em R3, se ela tem pontos múltiplos ou não, equação da reta tangente, tudo isso, né? É uma grande recapitulação do que seria uma curva. Bom, agora vamos passar disso para poder definir, né, o que é uma integral de linha, finalmente. Então, vamos falar de comprimento de curva. Vamos lá, né? O que a gente está procurando? Né, eu tenho aqui o intervalo AB. Bom, a fins de simplicidade, eu vou me manter em R2. Porém, tudo que eu fizer aqui é válido para R3. Tenha isso em mente.
y, x. Aqui eu tenho um intervalo AB. Bom, vamos lá, né? E aqui eu tenho uma curva, né? Minha curva gama. Isso aqui é gama de A, gama de B. E, né, eu tenho essa aplicação gama que pega esse intervalo e me devolve a imagem de gama, é essa curva que está em roxo aqui. Então, para calcular o comprimento da curva, o que eu faço? Eu faço uma partição do domínio, né? Em T1, T2, né? Deixa eu tirar até um pouquinho disso aqui. Isso aqui, TJ, enfim, TJ mais 1 até B. E olho para esses pontos, né? Esses T1, T2, TJ, todos esses T's que eu fiz a divisão do meu intervalo, do meu domínio, e olho para a imagem desses pontos na curva, né? Isso aqui é gama de T1, gama T2, digamos que aqui é gama de T3, enfim, a gama de TJ, gama de TJ mais 1, né? Olho para a imagem desses pontos. Aí, o que eu faço? Traço uma reta, né, que liga esses dois pontos na curva, e eu vou ter pequenos segmentos. Eu vou conseguir, né, dividir a minha curva, né, descrever a minha curva por pequenos segmentos de reta que ligam esses pontos, né, na imagem da minha curva. Então, o que eu faço, né? Um jeito de calcular o comprimento da curva é calcular o comprimento desses segmentos de reta, que a gente sabe calcular, né? Que é o comprimento de um segmento de reta é um extremo menos o outro. Então, o que eu faço, né? Comprimento, a gente denota comprimento por L, né? Então, eu vou chamar cada segmentozinho de P e J, né? Para dizer IJ relacionando TJ com TI, né? Qual é os T's que eu estou tomando. Isso aqui é a mesma coisa que a soma, né, do módulo da derivada da minha curva e a variação vezes a variação do intervalo. Bom, isso aqui eu vou fazer um parêntese, né? De onde que saiu essa expressão? Essa expressão aqui, eu convido vocês a procurar. Deixa eu escrever aqui, né? De onde que saiu essa expressão para o cálculo do comprimento, né, da curva quando eu particiono essa curva por vários segmentos. Isso aqui saiu do teorema do valor médio, né? Digamos, eu tenho uma curva aqui. Vou fazer isso melhor. Bom. Aqui, eu tenho, né? Digamos que eu quero calcular esse segmento aqui, né? Então, esse ponto aqui na curva, né, em R2, gama de, vou chamar de TJ menos 1. Isso aqui é a mesma coisa que o ponto, né, X de TJ menos 1, Y de TJ menos 1. E esse ponto aqui é gama de TJ, isso aqui é a mesma coisa que X de TJ, Y de TJ, né? Esses são os pontos extremos do segmento. Estou olhando, digamos que eu estou dando o zoom, né, em um desses
uma dessas partições aqui da minha curva. Então, bom, como que eu faço para calcular esse comprimento desse segmento? O comprimento desse segmento, né, é a mesma coisa que... Deixa eu aumentar para fazer comprimento deste segmento. Isso aqui é a mesma coisa, né, que gama de TJ menos gama de TJ menos 1, né? Que é a mesma coisa, né, que x de TJ menos x de TJ menos 1, y de TJ menos y de TJ menos 1. E aqui eu posso aplicar o teorema do valor médio. E isso aqui é a mesma coisa que x', né, de t barra de um ponto t aí nesse intervalo, tj menos 1 tj, que multiplica essa variação, né, e y barra de um ponto, né, vezes a variação. E isso aqui nada mais é do que gama' de t barra vezes, né, o módulo de gama' em t barra vezes essa variação tj, né? Daí que saiu ali essa expressão, né? Bom, deixa eu até fazer aqui uma coisa, né? O que a gente está vendo aqui, calculando, né, esse pequeno intervalo tj menos 1 a tj. Então, né, por gama, ele vai a esse segmentozinho ali. Então, daí que saiu, né, que o cálculo do comprimento dessa curva envolve essa soma, né, agora, essa aqui é a soma de cada segmentozinho que eu tô particionando a minha curva, né, estou fazendo essa soma dos comprimentos de cada segmento e eu posso, né, tomar o limite dessa soma. Então, deixa eu escrever. Tomando o limite da soma acima, né, limite, né, quando essa partição vai a zero, dessa soma aqui, né, se eu faço essa partição muito pequena, né, cada vez menor, né, que o diâmetro da partição vai a zero, então, né, isso aqui define, como a gente já viu nas nossas aulas de integrais, se esse limite existe, isso aqui, né, define essa integral aqui. Então, eu tenho a seguinte definição, né? O comprimento da curva gama é dado pela seguinte integral. Integral na curva gama de 1 ds. ds é o parâmetro, né, que eu estou variando a curva gama, que é a mesma coisa que a integral entre a... Bom, deixa eu também ser mais criteriosa nessa definição. Espera só um momento. Bom, isso, né, sendo mais criteriosa, dando
Qual é o intervalo de definição da curva gama? Bom, esse é o comprimento da curva gama. É o cálculo, né, como a gente calcula o comprimento da curva gama. Bom, também podemos falar, quando a gente tem essa noção da integral, né, o cálculo do comprimento da curva gama, podemos também fazer as mesmas aplicações que a gente tinha para integração dupla e tripla, a gente pode também fazer nesse caso, como o cálculo de massa, centro de massa e tudo mais, né? Então, bom, eu vou dar uma ideia de como calcular a massa de uma curva, né? E o centro de massa e outras questões a gente pode ver na lista de exercícios ou em aulas de dúvidas e tudo mais. E vocês, como sujeitos ativos do conhecimento, buscar também essas outras aplicações da integrais de curvas, né, de linha. Então, como calcula uma massa, né? Podemos calcular a massa de uma curva né, com densidade, eu preciso da função densidade. Rho de xy, né, que eu vou, por simplicidade, às vezes notar como Rho. Do seguinte modo, né, a massa é igual à integral da curva, né, usando essa densidade, é a integral entre A e B, Rho de φ de S. Bom, aqui eu posso usar T, não importa muito o módulo, né, da integral. Essa é a minha, é o cálculo da massa de uma curva. Agora, em geral, né, temos que, né, que era o que a gente está buscando nessa aula, uma definição de integral de linha. Integral de linha de uma função f de xy, né, ou f de x, y, z. Bom, deixa eu tirar essa parte, porque isso vai ser análogo sob a curva gama de AB. Né? Agora uma curva em R2, porque minha função também está em R2, é dada por, né, com a expressão integral sobre a curva de f de xy dA, né? Isso aqui é igual a integral de A até B, f gama de t vezes, né, esse módulo do gama linha de t dt. Bom, se você percebe, ou bom, se a gente consegue, né, pensar um pouco onde a gente já viu uma expressão parecida, na verdade a gente viu uma expressão muito parecida quando a gente estudou mudanças de coordenadas para a integração duplas e triplas, né? Esse módulo aqui da integral aparecia como o jacobiano, né, da mudança de variável. Nesse caso, é basicamente o mesmo que está acontecendo. Essa derivação aqui, de certa forma, conserta o que poderia
as áreas que poderiam ou aparecer de mais ou de menos no cálculo dessa integral. Bom, vamos fazer um exemplo. Só no exemplo 5, eu creio. Sim. Então, vamos lá para um exemplo. Primeiro, nós estamos falando de comprimento de arco, vamos calcular o comprimento de, né, φ de t do helicoide, né? Vamos calcular dentro de um intervalo cosseno t, seno t, t com t entre 0 e 2π. Mas não tem esse parênteses aqui, peraí. Então, né, preciso saber a derivada da minha curva, que é menos seno de t cosseno de t e 1. Né? Qual é, né, o módulo disso? Isso aqui é a mesma coisa aqui. É menos seno de t ao quadrado mais cosseno, né, ao quadrado mais 1 ao quadrado. Nesse caso, que a gente fica com seno ao quadrado de t. Raiz disso é igual a raiz de 1 mais 1, né, raiz de 2. Então, qual é o comprimento da minha curva gama? É na integral de gama 1 dt, que é igual a, no intervalo de integração é 0 e 2π, esse módulo, né, de gama' de t, dt. Isso aqui é a mesma coisa aqui, 0 a 2π, raiz de 2 dt. Isso é a mesma coisa aqui, raiz de 2t no intervalo 0 a 2π, que é igual a mesma coisa aqui, 2, raiz de 2π. Então, esse é o comprimento daquele helicoide lá que a gente viu no segundo exemplo, no intervalo entre 0 e 2π. Bom, agora, né, uma observação pertinente é o seguinte, né, que o valor da integral de linha não depende da parametrização da curva. Desde que a curva seja percorrida uma única vez quando t vai de A até B, né? O t percorre os extremos do intervalo de domínio. Vou deixar como exercício calcule o comprimento da curva gama de t igual a cosseno t, seno t, nos intervalos
né? Quando t vai de 0 a 2π e quando t vai de 0 a 4π, e compare. Por quê, né? No primeiro intervalo, a partícula, né, ela percorre a curva uma única vez. E no segundo intervalo, a partícula percorre t duas vezes. Percorre o círculo duas vezes, né? Bom, vamos lá para uns exemplos agora, usando a integral de linha em geral, né? Exemplo 5, agora a gente tem o exemplo 6. Que é, né, vamos calcular essa integral, né, sobre uma curva C. Bom, às vezes os livros denotam a curva como a curva C ou curva gama. Eu prefiro gama para denotar a curva, mas muitas vezes vocês vão ver C também, né? E a função de integração é 2 mais x ao quadrado y ds, bom, ds é a mesma coisa que dA, é um símbolo que significa sobre qual área vocês estão, né, integrando. Onde gama é a metade superior do círculo. Bom, deixa eu chegar um pouquinho para cá, porque eu vou desenhar isso. É unitário, né, de raio 1 e centro 0, 0. Que nada mais é, né, que é a semicircunferência, né? Tá meio torta, mas vocês entendem, né, que é a semicircunferência. Aí tá muito torto. Bom, uma parametrização dessa curva C, né, da curva gama. Peraí, deixa eu... Isso aqui é a gama. Então, da curva gama né? A gente sabe, a gente já viu essa parametrização várias vezes, que é gama de t é igual a cosseno t, seno t no intervalo 0, né? T começa aqui no 0, então a gente sabe que começa quando t é igual a 0, essa gama de t é 1, 0, que é justamente esse ponto aqui, e tem que terminar no ponto menos 1, 0. Então, o t agora vai de 0 até π. Então, vamos lá, né? Gama linha de t, quem é? É menos seno de t e cosseno de t. E módulo, né, de gama linha de t é igual, né, a raiz de x ao quadrado, né? Seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t. Isso aqui é igual a raiz de 1, que é igual a 1. Então, vamos integrar. Logo, o que a gente tem é a integral sobre gama de 2 mais x ao quadrado y ds, e note, né, que f de x, y é o que, né? 2 mais x ao quadrado mais não, vezes y. Então, né, f de gama de t é quem? É 2 mais x ao quadrado, que é cosseno ao quadrado, vezes y, que é seno de t. Então, isso vai ficar, né, entre 0 e π de f de gama de t, que é 2 mais cosseno ao quadrado de t, seno de t, vezes
a norma de, né, de gama linha de t que é 1. Então, né, 1. Então, deixa eu só sinalizar que eu estou multiplicando por 1 para ninguém esquecer, né? Essa parte importante que é, na fórmula da integral, aparece módulo de gama linha de t. Então, integrando isso de maneira um pouco rápida, né, o que a gente vai ter é 2t mais, menos no caso, menos seno ao cubo de t sobre 3 no intervalo, tudo isso no intervalo 0 a π. Convido a vocês a fazer essa conta, né? 2π menos 2 terços. Esse é o resultado. Bom, lembra quando eu falei que a gente estava preocupado que a curva fosse, primeiro, né, que essa derivada, não o módulo, mas a derivada em si, fosse diferente de zero, para a gente poder, né, até aplicar essa fórmula, ou que os pontos onde essa derivada fosse igual a zero fossem poucos desses pontos, né, pouquíssimos pontos, pontos contáveis. Então, né, vamos fazer um exemplo onde a nossa curva ela é CR por partes, né? Isso, né? Eu pedi que a função fosse derivável quantas vezes eu quisesse em todos os pontos ou numa quantidade pequena de pontos onde isso não acontecesse. Então, nosso próximo exemplo justamente descreve, né, a curva de integração. Vamos lá. É um caso onde existe apenas um ponto onde essa curva não é, onde a derivada dessa curva, né, ela não pode ser calculada, né? Não tem uma reta tangente no ponto. Porém, como é um ponto só, isso não vai influenciar, né, a integral, porque a integral de uma função em um único ponto é zero. Então, vamos calcular, né, a integral sobre gama de 2x dx, onde gama é formada por gama 1 é igual a parábola y igual a x ao quadrado, né, a curva C, né, de 0, 0 até 1, 1, e gama 2 é o segmento vertical de 1, 1 até 1, 2. O que isso está dizendo, né? Isso aqui significa que eu tenho, bom, minha curva está em R2, porque, né, eu sei, né, os pontos onde ela está. Se fosse R3, esses pontos seriam triplas. Isso aqui é X, isso aqui é Y, isso aqui é 2, isso aqui é 1, isso aqui é 1. Então, o que eu estou dizendo, né, que minha curva vai aqui, né, de 0, 0 até 1, 1, ela é uma parábola. Então, ela é essa curva aqui. E de 1, 1 até 1, 2, né, aqui, ela é uma reta. É essa reta aqui, né, que liga o ponto 1, 1 até 1, 2. Então, esse aqui é gama 2, essa aqui é gama 1. E a minha gama é igual a gama 1 mais gama 2. Tudo tranquilo. O único ponto onde essa curva não possui uma reta tangente é o ponto 1, 1, né? Mas tudo bem, é um único ponto, a gente consegue calcular a integral do mesmo modo. Então, o que eu tenho? Vamos parametrizar essas curvas. Então, o que eu tenho, né? Como eu posso parametrizar gama 1? Bom, gama 1 é para parametrizar, eu posso usar o x, né? Basicamente, eu posso usar o parâmetro que eu quiser. Se eu quisesse usar florzinhas, coraçõezinhos
sei lá, flechas, eu poderia. Eu dizer que uma curva está parametrizada por um parâmetro t, pode ser parametrizada por um parâmetro x, parametrizada por um parâmetro abelhinha, existe um parâmetro, uma variável que você vai escrever a sua curva inteira. Isso é ter, né, estar parametrizado. E bom, né, tem que estar bem parametrizado e realmente descrever a curva, a equação da curva inicial. Então, vou usar o x. E bom, né, como eu tenho que a parábola ela é dada por y igual a x ao quadrado, então na primeira coordenada x, né, e na segunda x ao quadrado. E o intervalo o x está variando entre 0 e 1. Então, gama linha, né, gama 1 linha de x é igual a 1, 2x e, né, módulo de gama 1 linha é igual, né, a raiz de 1 ao quadrado, que é 1, mais raiz de 2x, que é 4x ao quadrado. Vamos lá, né? Agora, gama 2. Gama 2, bom, posso parametrizar por y, é um parâmetro que eu escolhi. Em x ela é 1, em y ela é y, né? O x é fixo, que é 1, e o y pode variar. Essa reta aqui é o segmento que vai de 1 até 2, né? Então, o y está variando de 1, o parâmetro, né, nosso parâmetro varia de 1 até 2. Quem é a derivada, né? Isso aqui é 0 e 1. E quem é o comprimento disso, né? É 2. É 1, né? Raiz de 1 ao quadrado é 1. Então, vamos lá, né? Primeiro, note, né, que a integral, né, de 2x dx, né? Isso aqui é a mesma coisa que eu posso dividir as curvas, né? A integral, como gama é a soma de duas curvas, eu posso separar em duas integrais diferentes de propriedade mesmo de integral. Então, isso é a mesma coisa que a integral sobre gama 1, 2x dx, mais a integral sobre gama 2, 2x dx. Quem é isso, né? Primeiro, agora vamos, né, por partes. Gama 1. O intervalo de integração é entre 0 e 1. X é x, né? Então, fica 2x vezes, né, a norma, né, o módulo de gama 1, gama linha de 1 de x. Isso aqui fica 1 mais 4x ao quadrado dx. Mais a integral, agora em y, né, dado gama 2, 1 até 2, de quem é x nesse caso, né? Eu tenho que fazer essa mudança aqui da minha f, né, de x. Nesse caso, x é 1, então eu tenho f, bom, nesse caso eu tenho 2 vezes 1, vezes, quando eu faço vezes o módulo, né, módulo de gama linha de 2 de y, que também é 1, dy. Bom, nesse caso, eu vou só fazer aqui para não ficar bem claro que nesse caso, que f de gama 1 de x, isso aqui é a mesma coisa que 2x, né? Porque seria, né, f de x ao quadrado, mais f é 2x, então, né, seria 2x apenas. E aqui também, né, f de gama 2 de y, isso aqui é a mesma coisa que f de 1y, né? Só que o f é igual a 2x, então isso aqui é 2 vezes x, e x nesse caso é 1. Então, 2 vezes 1, que é igual a 2. Por isso, né, que a gente fez essa substituição na integral. Então, né, calculando rapidamente a primeira integral, eu tenho que isso aqui vai ser 1/4, né, na verdade, para calcular isso aqui, eu estou calculando usando técnicas de integração de uma variável, né, usando o método de substituição. Isso aqui fica 1 mais
4x², 3 sobre 2 no intervalo 0, 1, mais 2y no intervalo 1, 2. Isso aqui é a mesma coisa que... não, na verdade aqui é 2. 1/6 de 1 mais 4, né? No caso, 1, né? Mais 2 vezes 2, mais, agora menos. 1/6 menos 2. Isso aqui é a mesma coisa que 5. Faltou 3 sobre 2. 1/5 sobre 5 menos 1 sobre 6 mais 2. Peço que vocês confiram esse cálculo, mas o que eu usei aqui foi cálculo técnica de integração de integrais de uma variável só, que vocês devem ter visto nos cursos de cálculos anteriores. Então, a gente fica por aqui, né? Essa é uma integral de linha. O importante da integral de linha é saber parametrizar. Então, bom, por hoje é só.